Às vezes andamos pelas ruas sem imaginar quem é que tem boas e más intenções. Afinal, quem iria imaginar que aquele homem andando tranquilamente pelas ruas, muito simpático, tem as piores das intenções possíveis? Yu Yong-chol não teve empatia pelas suas vítimas. Ele se sentia orgulhoso por ser um assassino e canibal, confesso. Olá, seja muito bem-vindo a esse canal e o vídeo de hoje é sobre o caso Yu Yong-chol, mais conhecido como o assassino da capa de chuva. Yu Yong-chol é o maior serial killer da Coreia do Sul e ele atuou entre os anos de 2003 até 2004 em Seul. Ele nasceu no dia 18 de abril de 1970 e atualmente é conhecido como um dos maiores assassinos sul-coreanos. Isso porque, ao todo, ele fez mais ou menos 20 vítimas, mais ou menos porque ele diz ter feito 21 vítimas, mais ou menos, porém, ele foi condenado apenas por 20 desses assassinatos. Ele começa os assassinatos por volta de 2003 em bairros nobres de Seul. O seu principal cenário era Gangnam e as suas principais vítimas eram idosos ricos. Porém, dentre as suas primeiras vítimas tinha uma empregada doméstica que provavelmente acabou sendo atacada também porque estava na casa. Ao todo, ele conseguiu invadir o total de 4 casas e em uma dessas casas ele poupou apenas uma criança que estava escondida debaixo dos cobertores, segundo os investigadores, e nessa casa foram encontrados os corpos de um homem e de uma mulher parcialmente carbonizados. Antes de mudar totalmente seu modus operandi, ou seja, o seu modo de agir, ele conseguiu fazer um número considerável de vítimas apenas invadindo casas. E quando os investigadores descobriram que era apenas uma pessoa, não várias, eles descobriram que era um assassino imprevisível e cruel. Ele estava ali apenas com o objetivo de extermínio, porque ele não roubava, ele apenas matava. E foi por isso que antes mesmo de identificar quem era, a polícia começou a apelidá-lo de assassino sem motivo. Toda a equipe de investigação dizia sentir uma aura muito pesada pairando no ar em todas as cenas de crime onde ele era o principal autor. Eles diziam que era como se o mal ainda estivesse no ar. O caso ocorreu no início dos anos 2000 e naquela época o conceito de serial killer ainda era relativamente novo, mas mesmo assim os investigadores e a polícia conseguiram notar que as cenas de crime eram feitas por uma pessoa só. E enquanto a polícia de vários distritos diferentes em Seul estava tentando desvendar esse mistério, ele continuava fazendo vítimas, às vezes assim, em questões de poucos dias. Yu Yong-chol era conhecido como o assassino aleatório porque depois que ele parou de invadir casas, ele começou a atacar mulheres que andavam sozinhas pelas ruas e posteriormente ele começou a atacar prostitutas. Mas no geral a única coisa que não mudou foi a utilização da arma do crime, que era o martelo, que ele utilizou do início dos crimes até o fim. Quando ele passou a atacar prostitutas, ele chamava até um local específico, normalmente um apartamento pequeno, e ali ele profanava os corpos delas. E são coisas que não dá para contar em palavras porque são realmente terríveis, mas só para
você ter uma noção, ele já afirmou ter cometido canibalismo provando o fígado. Depois de ter sido detido, ele mesmo afirmou que a principal motivação era que ele odiava mulheres e pessoas ricas. E os investigadores afirmam que ele se achava um tipo de deus ou algo assim. Logo depois da sua captura, por mais que já estivesse anoitecendo, ele levou os investigadores até o local onde ele deixava os corpos, que era um local assim de mata. E eles ainda dizem que ele conseguiu identificar quem era quem, por mais que os corpos já estivessem em estado avançado de decomposição. Nesse caso, houveram várias falhas feitas pela polícia, porque apesar de vários policiais de vários distritos estarem investigando esse caso, depois que ele foi detido pela primeira vez, ele conseguiu fugir facilmente. Ele andou pela delegacia normalmente como se fosse uma pessoa comum. E essas falhas acabou favorecendo ele, porque ele conseguiu fazer diversas vítimas antes e depois da sua primeira detenção. Yu Yong-chol atualmente está no corredor da morte desde a sua condenação, e ele não havia apenas cometido crimes de assassinato. Antes disso, antes dele começar a matar pessoas, ele já tinha cometido outros crimes. Seu histórico criminal nojento envolvia roubo, comercialização de pornografia infantil e, obviamente, pedofilia. O caso dele chocou não apenas a Coreia do Sul, como também o mundo inteiro, e a sua história foi inspiração para um filme chamado The Chaser, de 2008, e também tem um documentário sobre ele na Netflix que se chama O Assassino da Capa de Chuva. O vídeo fica por aqui e até a semana que vem.